Eu costumo dizer que finanças é o coração da empresa, sempre será o coração da empresa. Por quê? Toda empresa tem, além dos objetivos sociais, ela tem o objetivo do lucro, do resultado financeiro. Então, se você não tiver uma administração financeira eficiente, e o que eu estou querendo dizer quando eu falo em administração financeira? É controlar todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, todas as obrigações financeiras que você tem, tudo aquilo que você comprou e tem que pagar, tudo aquilo que você deve a outras pessoas, como empregados, como fornecedores, como governo, impostos, tudo isso se resume em finanças. Se você não tiver um controle efetivo disso, se você não tiver uma boa administração financeira, você vai acabar pagando o que não deve, deixando de pagar o que deve, pagando a mais, e tem um ditado antigo que diz que quem paga errado paga duas vezes. Então, é importante e é fundamental que a administração financeira seja muito bem executada e esse mistério seja muito bem controlado, que não exista dúvidas quanto àquilo que tem que ser pago, que tem que ser recebido e qual é o resultado que é feito. Por isso é importante a administração financeira. Sem isso, a empresa não progride e não dá o resultado que o sócio, que o dono, que o investidor precisa. É por aí. Fluxo de caixa, em princípio, é um negócio extremamente simples. É você registrar aquilo que entra e aquilo que sai de dinheiro. Ou seja, não é registrar o que vai receber, não é registrar o que faturou, não é registrar aquilo que comprou e ainda não pagou. Não. Controle de caixa é você registrar aquilo que entrou de dinheiro na empresa e que saiu de dinheiro da empresa. Fica parecendo uma coisa assim tão simples, mas tem certas nuances que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o controle de caixa só se preocupa com o dinheiro que entrou e saiu no dia que ele entrou e saiu. Então, se eu tenho que pagar o meu empregado o mês de janeiro que ele trabalhou, eu não vou registrar aquele valor em janeiro, porque eu não vou pagar em janeiro. Eu vou registrar no primeiro, no segundo ou no quinto dia útil do mês de fevereiro, por exemplo. Resultado: quando você apura o que deu de movimentação naquilo, você vai saber o que entrou de receita, o que entrou de dinheiro na empresa e o que saiu efetivamente. Aquilo vai configurar um saldo e esse saldo vai estar à disposição da empresa para fazer frente às suas novas obrigações. Se vier a faltar resultado, faltar caixa, faltar dinheiro, você vai ter que completar de alguma maneira, seja com aporte do sócio, seja com financiamento, seja com antecipação de receita e de vendas, seja lá o que for. Ou então vai ter que deixar de pagar alguma coisa, até que você tenha o dinheiro para pagar. É o mais importante dentro da administração financeira de uma empresa. São muitas as dores, são muitas as preocupações, e as preocupações elas se resumem basicamente naquilo que é falta do numerário necessário para cumprir com seus compromissos. Essa eu acho que é a principal dor. Por que isso acontece? Muitas das vezes acontece por falta de previsão, por falta de planejamento financeiro. Eu sei que eu tenho que pagar fornecedores, por exemplo, estipulei que eu vou pagar uma vez por semana, e naquele dia eu tenho que pagar aquelas dívidas que vencem naquela semana. Mas eu não registrei aquilo adequadamente, e aí eu não sei exatamente o que eu tenho que pagar, e acabo esquecendo alguma coisa. Eu sei que eu tenho que pagar meus impostos nos dias aprazados pelo governo, mas eu não registrei aquilo e acaba me passando, acaba esquecendo, acaba deixando de fazer aquilo. E aí, no final, você acaba pagando juros, acaba pagando multas, acaba esquecendo de pagar, e você está sujeito, inclusive, a sofrer um processo de alguém que não recebeu o que deveria ter recebido. Isso é importantíssimo quando você está fazendo esse controle. As dores são quando você percebe que em dezembro vai faltar dinheiro para pagar o 13º, por exemplo. Só que se eu deixar para perceber isso no final do ano, vai ser muito difícil eu recuperar. Então eu tenho que fazer uma projeção do meu fluxo de caixa mês a mês e descobrir lá no mês de fevereiro que eu vou ter um problema de caixa lá no mês de novembro. Até lá eu tenho tempo suficiente para me mexer e achar uma solução para suprir aquela ausência de numerário suficiente para os meus compromissos. Essa solução pode ser tomar um empréstimo de novo, pode ser antecipar a receita, pode ser negociar com algum fornecedor
um atraso no pagamento, isso acontece, é bastante comum, porque todos têm problemas de fluxo de caixa. Então, essa administração é que faz a diferença entre um caixa bem equilibrado e bem gerido e um desastre, por exemplo. Dizem que felicidade é um fluxo de caixa positivo. Esse é um ditado que existe dito por um americano, um economista americano, que não deixa de ser verdade, né? O mais importante de tudo é você obter um negócio chamado equilíbrio. Eu não quero trabalhar com excesso de caixa, mas também não quero trabalhar com falta de caixa. Claro que se for excesso é melhor do que falta. Mas se eu tenho um excesso de caixa é porque eu me planejei mal e deixei de aplicar um recurso que poderia estar dando um rendimento melhor. Então, eu prevejo, por exemplo, que em julho eu vou ter um excesso de caixa no valor de R$ 1 milhão, porque eu fiz uma projeção para chegar lá. E aí, desde já, eu já começo a saber o seguinte, a procurar o seguinte, como é que eu vou aplicar aquele dinheiro para que ele me dê um resultado? Ou então, o que eu devo fazer com aquele dinheiro para suprir uma falta posterior? Nesse exemplo, em julho sobra 1 milhão, mas quando chegar em novembro vai faltar 800 mil. E eu sei, sabendo disso hoje, eu pego esse 1 milhão, deixo guardado, não gasto com outras coisas, não faço investimento, não faço retirada e deixo ele guardado ali, rendendo, evidentemente, para que em novembro eu possa suprir uma eventual falta no caixa. Isso é equilíbrio, é buscar o equilíbrio. Então, no final, entre entradas e saídas de dinheiro no meu caixa, o ideal seria que eu tivesse uma linha muito próxima do zero, sempre prevendo as aplicações e sempre prevendo suprir aquilo que faltar quando acontecer. A gestão financeira, para que ela seja bem executada, o empresário tem que conhecer muito bem o seu ciclo do negócio. O que é o ciclo do negócio? É saber o seguinte, eu compro uma mercadoria ou compro uma matéria-prima, faço um determinado tipo de transformação dentro da minha empresa, seja ela uma indústria onde eu vou transformar uma matéria-prima em um produto, ou seja, uma mercadoria que eu vou preparar para uma venda posterior, eu tenho que saber qual é a diferença entre comprar e vender. Ou seja, eu vou comprar hoje e vou pagar quando? Meu caixa vai sofrer com isso quando? Comprei hoje, mas vou pagar em 30 dias. Ok, então meu ciclo de negócio é, eu compro, com 30 dias eu pago e vendo aquilo em quanto tempo? Aí eu vendo em 45 dias. E aí eu vou ver o seguinte, se eu tenho comprado hoje, tenho 30 dias para pagar e 45 para receber, esses 15 dias eu vou ter que ter algum suprimento financeiro para poder enfrentar as minhas obrigações diárias. Então eu tenho que casar isso muito bem. Eu tenho que casar o meu ciclo de negócios com o meu ciclo de caixa. E aí eu acabo tendo aquele equilíbrio que eu fico buscando. Eu não quero ter excesso, mas também não quero ter falta. Então, vou tentar normalizar isso tanto quanto possível, trabalhando com prazos que eu tenha para pagar e prazos que eu tenha para receber esse material. Esse é o mundo ideal. Para isso, o empresário tem que conhecer muito bem o seu negócio e os princípios da administração financeira. Ou então estar muito bem assessorado com alguém que faça isso, auxilia ele a fazer esse trabalho, a adquirir conhecimento e trabalhar nessa administração, que é fundamental. Normalmente os empresários, quando começam, conhecem muito bem a operação dele. Eu fico sempre insistindo, se ele tem uma lanchonete, ele sabe muito bem como operar na lanchonete. Se ele tem uma indústria, ele sabe como ele vai produzir naquela indústria. E geralmente não tem tanto conhecimento assim sobre a área de administração financeira. Esse conhecimento ele tem que adquirir. E como é que ele adquire isso? Conversando com quem entende. Quem entende que tem experiência em vários ramos de negócio, que possa auxiliar ele explicando, olha, o seu negócio tem tais e tais e tais características e, portanto, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Quando é que eu recebo? Quando é que eu pago? Como é que eu vou gerir esse dinheiro? Aonde eu aplico? Como eu deixo esse dinheiro guardado para fazer frente a futuras coisas? Quem vai ensinar isso a ele não vai ser... ele pode até entrar numa faculdade, fazer uma pós-graduação em gestão financeira. Ele vai ter um monte de conhecimento, mas não especificamente sobre esses assuntos. Isso aí ele vai conseguir quando ele estiver conversando com uma pessoa que tenha experiência suficiente, que tenha vivido essa situação e que possa sacar e falar com ele, olha, provavelmente vai acontecer dessa maneira, então vamos nos preparar para isso. E aí que entra a figura da assessoria. Essa assessoria ela é fundamental para transferir conhecimento
e auxiliar nos primeiros passos da administração financeira de um negócio. Tem algumas coisas que são fundamentais, né? A primeira coisa é que ele tem que se assegurar que tudo aquilo que acontece na empresa seja devidamente registrado e, pior, tempestivamente registrado. O que eu quero dizer com isso? Eu não adianta eu esperar uma semana para registrar aquilo que eu gastei, aquilo que eu recebi. Eu tenho que registrar no dia que ela é recebida, que ela é gasta. Então, acabei de vender um negócio hoje, o meu financeiro, alguém que trabalha na minha área financeira, tem que ir lá e registrar. Acabou de entrar aqui R$ 10.000 referente à venda tal. Eu tenho que ter um apoio do banco, não um apoio do banco, mas, na verdade, conhecer, entender e me relacionar bem com o banco para que eu tenha o controle da minha conta, que eu não deixe para fazer minhas conciliações bancárias com atraso. Eu faço isso diariamente. Eu tenho que ter a confiança de que eu tenho crédito naquele banco, porque em um determinado momento eu posso precisar de fazer um financiamento para fazer à frente a algum tipo de negócio. Pode surgir uma oportunidade onde eu preciso de um dinheiro imediatamente e eu possa ter vamos dizer assim, a facilidade de conversar com o meu gerente de banco e falar assim, olha, eu tenho aqui a necessidade de levantar um valor X para poder fazer meu investimento. E ele vai poder me orientar nisso. Então, eu vou falar registro, disciplina, relacionamento. São 3 palavras-chave para fazer isso que você acabou de me perguntar. Dezembro e janeiro são meses normalmente, de vendas mais baixas do que acontece normalmente. Por que isso? Eu estou falando de qualquer área. Geralmente a indústria da férias coletiva, os hospitais, eles geralmente fazem eles têm uma sazonalidade menor, porque as pessoas viajam, deixam de fazer procedimentos médicos eletivos. O comércio, esse sim, tem um grande volume em dezembro, mas em janeiro tem exatamente o contrário. Então, é um momento turbulento, é um momento atípico. Existem sazonalidades, existem vendas maiores ou menores em determinadas situações, mas existem gastos maiores. Então, o empresário deveria ter previsto isso anteriormente no fluxo de caixa dele, para saber que em dezembro e janeiro, que são meses atípicos, ele tivesse, vamos dizer assim, a quantidade necessária de recursos financeiros para fazer frente aos novos gastos que ele terá. Aí vem festas, vem presentes, vem uma série de coisas que a empresa precisa arcar. Então, a dica primeira seria essa. Agora, o mais importante de tudo é o seguinte, nós estamos terminando um ano. Por que não aproveitar esse momento para planejar o ano seguinte? E para planejar o ano seguinte, eu tenho que ter conhecimento. Então, essa é a hora de conhecer exatamente como é que eu devo fazer para que o ano que vem eu passe por menos dificuldades do que eu tive esse ano. Para que o ano que vem a minha passagem das épocas turbulentas seja muito mais tranquila do que provavelmente será esse ano, se é que eu não fiz esse planejamento. Então, 2 coisas. Tem que fazer agora alguma coisa para suprir essa necessidade imediata, mas principalmente se planeje para que o ano que vem você não tenha que passar por essas águas turbulentas. Empresário, você precisa de adquirir conhecimento, você precisa de começar um processo, se é que ainda não começou, de entender melhor a sua empresa, entender melhor como é que ela se comporta. Eu me proponho a fazer um trabalho de auxílio a você nesse tipo de coisa. Portanto, basta que você se inscreva aqui no nosso canal. Você vai ter sempre assuntos atualizados falando sobre esse e outros problemas que você possa ter, sobre esse conhecimento e outros que você precisa de adquirir. Marque aqui, marque o sininho para que você seja alertado quando tiver a necessidade, quando tiver um assunto novo, você vai ser alertado por isso. E se inscreva no canal. Você vai estar sempre recebendo de nossa parte informações muito interessantes e muito necessárias para que você faça o seu negócio progredir sempre, que seja sempre um sucesso. Sem conhecimento sobre essa área financeira, sobre a área de gestão principalmente, eu estou falando de gestão, estou falando marketing, eu estou falando finanças, eu estou falando comercial, estou falando operações, estou falando logísticas, a gestão completa do negócio precisa de ter conhecimento e isso aí você vai adquirir com a prática. Mas até que você adquira isso, uma forma de catalisar essas ações que você precisa tomar hoje é contar com alguém que já tenha passado por isso. E aquilo que eu tenho para apresentar a você é uma experiência de 50 anos trabalhando com questões dessa natureza. Portanto,
Se você acha que a questão da gestão financeira ela ainda é complicada para você, se você ainda tem dúvidas, nosso negócio é auxiliar você a ultrapassar, resolver e seguir em frente com esses assuntos. Eu te desejo muito boa sorte, acho que você tem um futuro muito brilhante pela frente e com nossa ajuda eu acho que você pode acelerar todo esse processo.